Minha esposa e seu melhor amigo foram acampar no 1º de maio. Depois de ficar sem contato por 2 dias, fiquei preocupado com a segurança dela e chamei a polícia. Meu amigo me lembrou: achei que sua esposa o tivesse traído. Eu o encarei com um olhar vazio e disse: não diga isso. Eles são apenas amigos. Eu conheço minha própria esposa. Só 2 meses depois é que vi minha esposa tendo enjoos matinais. Fiquei em silêncio. Durante o feriado de maio, minha esposa, Emily Adams, e seu melhor amigo foram acampar. Eu não fui com eles porque precisava cuidar de minha mãe doente. Depois que o estado de saúde de minha mãe se estabilizou, voltei para casa e descobri que minha esposa havia saído por 2 dias e não havia retornado. Eu não sabia por que uma pontada de inquietação surgiu em meu coração. De acordo com o plano da viagem de 2 dias, ela já deveria ter voltado mais cedo. Verifiquei a câmera de vigilância na entrada. Desde que saiu há 3 dias, ela não voltou. Tentei ligar para ela, mas seu telefone estava desligado. Nosso bate-papo permaneceu em 2 dias atrás, que era uma foto de corpo inteiro dela mesma no meio da montanha. Obviamente, a pessoa que tirou a foto dela tinha boas habilidades. A foto mostrava a vantagem de suas pernas retas e bem proporcionadas e de sua cintura fina. Ela tinha um grande sorriso no rosto e olhos brilhantes. Ela não parecia alguém que estava prestes a fazer 30 anos. Ao contrário de mim, que só tiro fotos de perto de seu rosto. Ela sempre reclamava da minha estética antiquada, ao contrário de seu melhor amigo, Daniel Miller. Todas as fotos que ela postava no Instagram eram tiradas por Daniel. Lembrei-me de que ela mencionou antes de partir que o local de acampamento dessa vez seria nas Montanhas Rochosas. Essa área ainda não havia sido totalmente desenvolvida, e geralmente havia poucas pessoas. Era perfeito para turistas que não queriam ficar lotados durante o feriado de 1º de maio. Mas ouvi dizer que costumava haver lobos lá, embora ninguém os tivesse visto com seus próprios olhos. Por isso, ocasionalmente, algumas pessoas iam até lá para acampar em aventuras. Naquele momento, eu não consegui entrar em contato com Emily. Muitas cenas sangrentas me vieram à mente involuntariamente. Eu ficava cada vez mais ansioso e ligava para ela a cada meia hora. Mas ninguém atendia o telefone. Não consegui dormir a noite toda. No dia seguinte, decidi procurá-los. Eu não conhecia muito bem aquela área, então pedi ao meu amigo Luke que me acompanhasse para nos ajudarmos mutuamente. Luke não entendia por que minha esposa estava acampando sozinha com seu melhor amigo homem. Amigo, você confiou demais nela. Eles são um homem e uma mulher sozinhos. Você não tem medo de que ela o traia? Emily e eu fomos colegas de faculdade. Após a formatura, ela veio para esta cidade comigo. Ela não conhecia ninguém aqui e não tinha amigos. Até que, há 2 anos, seu amigo de infância Daniel veio de sua cidade natal, e eles se tornaram mais próximos. Nós nos apaixonamos por 5 anos e nos casamos por 3 anos. Pelo menos, decidi acreditar nela naquele momento. Não diga bobagens. Eles são apenas amigos. Eu conheço minha esposa. Luke deu de ombros e não falou muito. Depois de procurar por um longo tempo, cansados e ofegantes, não vimos ninguém. Luke sugeriu: vamos chamar a polícia? Ela está desaparecida há mais de 24 horas. Eu estava preocupado com a segurança dela. Concordei. Depois de receber o relatório, a polícia rapidamente procurou em todos os cantos da montanha com cães de resgate. Eu segui atrás em pânico. Depois de atravessar muitas colinas, com o céu escurecendo, de repente alguém gritou bem alto: aqui! Eles estão aqui! Meus olhos se iluminaram e eu cambaleei em direção ao som. Emily e Daniel pareciam confusos, cercados pela polícia.
Daniel estava sem camisa, com uma barraca atrás dele. A atmosfera estava inexplicavelmente estranha. Os olhos de todos estavam cheios de simpatia e pena. Eu não tinha tempo para me preocupar com mais nada e concentrei toda a minha atenção em Emily. Quando Emily me viu, ficou furiosa. Justin, você está louco? Acabei de sair para acampar com o Daniel. Por que você chamou tantos policiais? Eu liguei para você, mas você não atendeu, Emily. Eu estava preocupado com você. Ela percebeu e jogou o celular em mim. Veja, meu celular está sem bateria. Eu só saí por alguns dias e voltarei quando estiver me divertindo. Você me envergonhou. Fiquei confuso com a culpa dela. Não é normal chamar a polícia por causa da minha esposa, que ficou sem contato. Eu realmente não entendia por que ela estava tão brava. A polícia interveio no momento certo e disse: está tudo bem, desde que você esteja segura. Você tem que voltar conosco e fazer uma declaração. Ao ouvir isso, Emily olhou para mim novamente, com relutância, se virou para arrumar as coisas. A essa altura, Daniel já havia vestido suas roupas e tocado o nariz de forma desajeitada. Foi só agora que notei que havia apenas uma barraca aqui. Então, eles têm dormido na mesma barraca nos últimos dias? Não me deram a chance de falar. Depois de voltar da delegacia de polícia, Emily se escondeu no quarto e me ignorou. Eu tinha medo de que ela estivesse com fome. Então, preparei macarrão para ela. Emily, me desculpe. Eu só estava muito preocupado com você. Eu não quis dizer nada. Emily de repente se levantou da cama com raiva. Besteira! Eu sei que você não confia em mim. Qual é o problema de eu sair com o Daniel? Eu já disse isso muitas vezes. Ele é apenas meu melhor amigo. Se alguém souber o que aconteceu hoje, o que devo fazer? Eu estava muito ansiosa e não pensei muito sobre isso. Mas você dormiu com ele naqueles dias? Eu sempre me sentia desconfortável se não esclarecesse esse assunto. Emily ficou atônita depois de ouvir. Seus olhos se arregalaram por um momento e depois ela estufou o peito com confiança. Somos bons amigos. O que há de errado em dormirmos juntos? E não estamos nos apertando no mesmo saco de dormir. Não fizemos nada. Você aplica sua mente desconfiada a um cavalheiro. Mesmo que o relacionamento deles fosse bom, Daniel ainda era um homem. Mas eu só podia reclamar em meu coração. Emily estava com raiva agora, e eu não queria piorar nosso relacionamento. Eu a abracei e a persuadi por um longo tempo. No final, tive que comprar algo para persuadi-la. Essa era a regra que estabelecemos quando estávamos apaixonados. Se eu a deixasse irritada uma vez, teria de comprar alguns presentes para ela. Ela disse que, dessa forma, eu me lembraria e não me atreveria a irritá-la com facilidade. Esse truque foi muito eficaz. Em tantos anos juntos, eu só havia comprado todas as coisas de sua lista de desejos umas 10 vezes. Depois do casamento, o trabalho de Emily não estava indo bem. Então, pedi a ela que deixasse o emprego e ficasse em casa, assumindo a responsabilidade de sustentar a família sozinha. Nesses 2 anos, tenho estado cada vez mais ocupado com minha carreira. Especialmente depois que meu cargo foi promovido no início do ano. Eu não conseguia me lembrar há quanto tempo não ia às compras com ela. Talvez tenha sido por estar se sentindo muito sozinha que ela se aproximou de Daniel. Pensando nisso, saí cedo do trabalho naquele dia e fui à floricultura comprar suas rosas favoritas. Depois fui ao supermercado para comprar 2 bifes. Ela adorava o bife que eu preparava para ela. Voltei para casa com passos leves e cheio de expectativa. Não esperava ver tal cena quando abri a porta. Meu sorriso congelou em meu rosto.
Vi Emily segurando a cintura de Daniel, apoiando a cabeça gentilmente em seu ombro e conversando com ele com a cabeça inclinada. Eles pareciam um casal apaixonado. Limpei minha garganta. Emily congelou por um momento quando me viu, mas rapidamente recuperou a compostura e soltou sua mão. E Daniel, calmamente como um anfitrião, me cumprimentou. Justin, você está de volta. Tentei ignorar o desconforto que pairava em meu coração e acenei com a cabeça para ele. Entretanto, o que aconteceu depois me deixou ainda mais infeliz. Era como se outra pessoa tivesse assumido meu lugar. O jantar daquela noite foi preparado por Daniel. Daniel e Emily nunca pararam de conversar desde que se sentaram à mesa. Eles falavam em um dialeto que eu não conseguia entender. Eu estava completamente isolado deles. Quando eu provava algo delicioso, Emily não hesitava em colocá-lo na tigela de Daniel, na minha frente. Quando Daniel achou que a comida estava muito apimentada, ele pegou a sopa na tigela de Emily e tomou um grande gole. Ao me ver olhando para ele, Daniel se sentiu desconfortável e tocou sua cabeça. Justin, não se preocupe. Emily e eu costumávamos fazer isso com frequência quando éramos jovens. Sem mencionar uma tigela de sopa, nós até tomávamos banho juntos. O quê? Porque eu achei que ele estava se exibindo. Ao ver isso, Emily me lançou um olhar de desdém. Não se importe com ele. Somos todos amigos. Coma e beba à vontade. Não precisa explicar. Depois disso, eles me trataram como se eu não estivesse aqui, como as rosas esquecidas do lado de fora. Emily nunca olhou para mim do começo ao fim. Depois do jantar, Emily e Daniel assistiram à TV na sala de estar, enquanto eu lavava os pratos na cozinha. Pouco tempo depois, a risada de Emily penetrou nas paredes e chegou claramente aos meus ouvidos. Não pude deixar de dar uma olhada para fora. Esse olhar me deixou furioso. Não havia homem que conseguisse ficar calmo ao ver sua esposa apoiando a cabeça na perna de outro homem. Daniel até a alimentou com batatas fritas de camarão e lhe entregou uma garrafa de Coca-Cola da qual ele havia tomado um gole. Emily naturalmente tomou um gole com o canudo. Depois que Daniel saiu, não aguentei mais e a questionei. Emily, você não acha que você e Daniel passaram dos limites? O rosto de Emily ficou sombrio e ela disse, o que você quer dizer com Justin? Ele é o único amigo que tenho aqui. O que há de errado em se aproximar dele? Você pode parar de pensar como um marido ciumento o tempo todo. Caso contrário, você não tem tempo para me acompanhar. Qual é o problema de eu encontrar outra pessoa para me acompanhar? Eu o conheço há mais tempo do que você. Se quiséssemos ficar juntos, já estaríamos juntos há muito tempo. Eu não sabia que você era tão mesquinha. Estamos juntos há tantos anos. Você não confia em mim? Acabei de lhe fazer uma pergunta, e ela me deu uma bofetada. Somente pessoas com culpa falariam tanto para se esconder. Ela e Daniel têm se cruzado com frequência. Se eu continuasse a deixá-los sozinhos, não sabia nem quando ela me trairia. Por causa de Daniel, Emily e eu não voltamos a nos falar. No passado, eu sempre pedia desculpas primeiro quando discutíamos. Dessa vez, não demonstrei nenhuma intenção de fazer as pazes, esperando que ela percebesse o problema entre ela e Daniel. Em um casamento, os melhores amigos do sexo masculino não deveriam existir. Depois disso, eu estava disposto a passar mais tempo com ela. Mas não esperava que, naquele dia, eu receberia um vídeo enviado por Luke. Abri-o com curiosidade e descobri quem eram as duas pessoas no vídeo. Meu rosto ficou mais duro. No vídeo, Emily e Daniel estavam usando roupas de casal e comprando ingressos na frente da máquina de autoatendimento do cinema. Luke enviou uma mensagem. Eu lhe disse que eles não são simples. Mano, espero que você não tenha sido enganado.
Liguei para Emily com uma cara sombria, mas ela desligou o telefone várias vezes. E então ela me bloqueou no WhatsApp. Naquela noite, ela não voltou a noite toda. Luke o seguiu e a filmou entrando na comunidade de Daniel, mas ela nunca mais saiu. Naquele dia, recebi uma mensagem do banco dizendo que ela havia gastado $7.000 usando meu cartão. Daniel tem alta autoestima e nunca teve um emprego por mais de 6 meses. A maior parte das despesas quando ele saía com Emily era custeada por minha esposa. Eu podia ignorar o dinheiro. Mas desde a viagem para acampar até passar a noite em sua casa, o fato de ele ter repetidamente ultrapassado os limites já afetou meus resultados financeiros. Esperei na sala de estar a noite toda e pensei muito. No dia seguinte, liguei novamente para Emily várias vezes, mas ninguém atendeu. Como eu tinha algo em mente, além de perder a concentração no trabalho, também deixei um documento importante em casa. Eu tinha de voltar para casa. Assim que entrei pela porta, descobri que Emily havia voltado. Ainda podia sentir um leve cheiro de seu perfume no ar. Talvez ela tenha saído com pressa e esquecido de desligar o computador. Aproximei-me e vi que o WhatsApp estava conectado. Não pude deixar de clicar nele. Vi os dois conversando fervorosamente. Depois de apenas uma rápida olhada, uma onda de raiva invadiu meu coração, fazendo-me perder a sanidade. Que casal de adúlteros! Foi nesse momento que percebi que havia sido traída. Acho que Justin está um pouco desconfiado de nós. Você foi muito forte ontem. E se ele descobrir? Como posso fazer você feliz se sou gentil? Você não gosta de ser assim? Como aquele tolo, arranje uma desculpa para se meter com ele. Ele não tocou em você recentemente? Seu idiota! Você não sabe dizer se ele me tocou ou não. Desde a última viagem para acampar. Só uma vez. Estou com você agora, e toda vez que ele me toca, sinto nojo. Fiquei com tanta raiva que meu corpo inteiro tremeu. Essa era minha esposa, a quem amei de todo o coração por 8 anos. Se não fosse por esse acidente, eu não saberia há quanto tempo eles estavam me enganando. Que porra é essa? Bons amigos? É claro que eles eram adúlteros. A caixa de bate-papo estava cheia de palavras obscenas e vulgares. Logo, o assunto voltou para mim. Justin tem sido de fato muito bom para mim ao longo dos anos. Mas depois de tanto tempo juntos, não há mais frescor. Sinto que ele não me entendia de jeito nenhum. Ele era apenas um homem chato. Se ele não estivesse disposto a gastar dinheiro comigo, eu teria me divorciado dele há muito tempo. Acontece que eu era apenas um caixa eletrônico no coração de Emily, que estava disposto a gastar dinheiro com ela. Salvei os registros das conversas deles, um por um. Nenhum homem pode tolerar esse tipo de humilhação. Decidi me divorciar dela. Mas, antes disso, a Emily me contou uma novidade. Emily estava grávida. Fui para o trabalho com sentimentos extremamente confusos. Assim que abri a porta, ouvi o som de vômito vindo do banheiro. Emily me viu e jogou um pedaço de papel em mim. Justin, você vai ser pai. Fiquei impressionado naquele momento. Não havia alegria alguma em ser pai. Porque eu sabia muito bem que ela não poderia estar grávida de um filho meu. Só porque Emily disse que ainda não estava pronta para ser mãe. E eu senti pena de seu corpo, fui ao hospital e comprei pílulas anticoncepcionais masculinas. Que estou tomando pontualmente. Nem mesmo Emily sabia disso. Portanto, essa criança só pode ser do Daniel. Ela não apenas me traiu, mas também queria que eu criasse um filho para seu amante. Eu estava prestes a ser ridicularizado por sua falta de vergonha. Emily não percebeu minhas emoções e continuou a dizer:
Pelo bem da criança, não discutirei com você sobre coisas recentes, mas você não pode interferir nos assuntos meus e de Daniel no futuro. Eu me sinto muito sozinha e quero que alguém me acompanhe. Trato Daniel como meu irmão e melhor amigo. Nem sempre seja desconfiado. Se eu não soubesse sobre ela e Daniel, não teria percebido quão bom era seu relacionamento. No início, eu só queria me divorciar dela. Mas agora preciso fazer com que eles paguem o preço. Vou devolver a vergonha que eles me impuseram, um por um. Eu subestimei sua falta de vergonha. A propósito, há outra coisa que quero lhe contar. Planejo fazer com que a criança reconheça Daniel como padrinho. Você estava brincando comigo? Se alguém não ficasse com raiva, isso não significava que você poderia tratá-lo como um tolo. Ela não apenas me pediu para criar a criança, mas também deixou que ela chamasse Daniel de papai. Ela realmente tinha um bom plano. Eu deliberadamente fui contra ela. De jeito nenhum. Eu não concordo. Como meu bebê pode chamar outro homem de pai? Emily ficou de pé com as mãos nos quadris e disse com raiva: Esse é o meu bebê. A decisão é minha. Eu fiz uma careta. Então deixe que Daniel seja o pai dele. Emily arregalou os olhos. O que você quer dizer com isso, Justin? Por que você sempre tem como alvo Daniel? Ele é meu melhor amigo. Por que ele não pode ser o padrinho do meu filho? Você não sabe por quê. Vocês dois ficaram juntos e tiveram um bebê, e você ainda o chama de melhor amigo. Com quem estava brincando? Emily evitou o contato visual, nervosa. Eu não sei. Tudo o que sei é que você está sendo ridículo. Não me importo. Só quero que ele seja o padrinho do meu filho. E ponto final. Emily estava acostumada a ser autoritária comigo. Ao ver que eu discordava totalmente, ela até relatou o fato à minha mãe. Minha mãe preferia seu neto. Justin, Emily ainda está grávida. Você deve entendê-la. Se ela quer que a criança reconheça Daniel como padrinho, que assim seja. É apenas mais uma pessoa para amar o bebê. O que há de errado nisso? O problema é que essa pessoa era Daniel, que era o pai biológico da criança. Mãe, não se preocupe com esse assunto. Eu tenho meu próprio plano. Eu sei o que estou fazendo. Vendo a situação, mamãe não falou muito. Mas Emily não levou minhas palavras a sério. Depois de engravidar, Daniel veio vê-la com muitas coisas. Quando me viu, ele não me evitou e se apoiou na barriga dela, dizendo-se padrinho. Emily levantou a cabeça com orgulho e olhou para mim. Depois disso, eles ainda se disfarçavam de melhores amigos. E comeram e fizeram compras juntos, usando meu cartão o tempo todo. E eu não podia perguntar nada. Se eu perguntasse, eles esclareciam que eram apenas bons amigos e me diziam para não pensar muito. Se eu não tivesse visto seus registros de bate-papo e essa criança, eu teria me enganado e acreditado que o relacionamento deles era puramente de amizade. Luke conhecia bem meu relacionamento com Emily. Quando Luke soube que Emily estava traindo e engravidando do filho de Daniel, ele me defendeu. Eu sabia que o relacionamento deles não era simples. O que você vai fazer, Justin? Cerrei o punho e uma firme determinação brilhou em meus olhos. Eu definitivamente farei com que eles paguem o preço. Contei a ele meu plano. Eu precisava da ajuda do Luke para esse assunto. Luke concordou prontamente. Não tem problema. Deixe-me cuidar disso. Vou me certificar de que aquele desgraçado perca tudo. Encontrei uma pessoa para se aproximar deliberadamente de Daniel e lhe contei sobre um projeto. O investimento inicial era de $500 mil, com uma taxa de retorno de até 30%.
Daniel foi cauteloso e apenas disse que consideraria a possibilidade, sem concordar imediatamente. Eu pedi a essa pessoa que o levasse a vários eventos de palestras offline. Eu sabia que ele não resistiria a uma tentação tão grande. Com certeza, depois de alguns eventos, ele se sentiu tentado. Mas então surgiu outro problema. Daniel não tinha dinheiro. Adivinha a quem ele recorreria para pedir ajuda com esse problema? Claro, deve ser minha esposa Emily. Ultimamente, eles têm mantido contato frequente. Emily verificou seus depósitos, mas ainda estava longe do valor principal de $500.000. Emily está de olho em mim novamente. Justin, quero pedir sua ajuda. Fingi que não sabia. Qual é o problema? Você está sendo tão educado comigo. Emily me persuadiu. É o Daniel. Ele está recentemente interessado em um projeto com uma alta taxa de retorno de investimento. Isso é ótimo. Exatamente. Ele não tem dinheiro suficiente em mãos. Daniel sempre foi muito bom para nós. Deveríamos ajudá-lo. A bondade dele era apenas para você, e era proposital. Só que ela era ingênua demais para perceber isso. Fingi não entender sua dica. Então, o que você quer dizer? O sorriso de Emily ficou ainda mais brilhante. Achei que poderíamos ajudá-lo e levantar o dinheiro para ele. Se ele ficar rico no futuro, nós também poderemos nos beneficiar de seu sucesso, certo? Eu hesitei e perguntei a ela. Então, de quanto ele ainda precisa? Emily estendeu 5 dedos para mim. Eu deliberadamente interpretei mal, dizendo, $500.000. Está bem. Sem problemas. Emily quase não conseguiu entender o que eu disse e me deu um tapa com pressa, dizendo, são $500.000. $500.000? Exclamei. Você está louco? Onde vou conseguir $50.000 para ele? Emily já havia pensado em uma solução. Com entusiasmo em seus olhos, ela disse, acho que devemos vender a casa para ajudá-lo. Quando ele ganhar dinheiro, ele nos pagará de volta. Já conversei com ele sobre isso. Ele prometeu nos dar alguns juros. Não perderemos nada. Como ela pôde colocar essa ideia de vender a casa para o amante como um investimento? Franzi a testa e disse, impossível. Nem pense nisso. Emily estava brava. Justin, por que você muda assim? Você não consegue nem me ajudar com um favor tão pequeno. Você ainda é meu marido. Eu a tratava como minha esposa, mas ela não me tratava como seu marido. Ela só pensa em outro homem. Mas para o plano posterior, fingi agradá-la, e meu tom se suavizou. Emily, não é que eu não queira ajudar. Você também sabe que ainda tenho que pagar a hipoteca e o carro. Eu realmente não posso gastar tanto dinheiro, sem falar que ele não pagou o dinheiro que pegou emprestado para negócios no passado. Emily quase levantou as mãos para garantir. Desta vez é realmente diferente. Ele garante que nos devolverá o principal e os juros anteriores se ganhar dinheiro. Eu ainda estava hesitando. Emily me empurrou com raiva. Por que você é tão antipática? Daniel finalmente encontrou um projeto tão bom, mas você não o ajuda. Depois de um tempo, eu disse, eu realmente não tenho dinheiro, mas tenho uma solução. Os olhos de Emily se iluminaram. Sério? Conte-me. Conheço um amigo que tem contatos e conhece muitas empresas de empréstimo. Você pode ir até lá para pedir dinheiro emprestado, desde que pague em dia. Enfatizei que não havia risco. Quando Emily soube que isso era viável, ligou imediatamente para Daniel. Depois de conversar, os dois decidiram assumir o risco e tentar. Agora era a vez de Luke.
Como intermediário, ele levou Daniel até a empresa de empréstimos. Emily originalmente queria que eu garantisse por ele, mas eu recusei várias vezes. Ela mesma teve de assinar o contrato de garantia. Depois de receber o dinheiro, Daniel não parou por um momento e se reuniu rapidamente com o consultor de investimentos que encontrei para ele. Ele investiu $50.000 no projeto sem deixar nenhum centavo. Depois de terminar o assunto, Daniel e Emily comemoraram com uma grande refeição. Eu sorri e não disse nada. Eu estava pensando em como sair dessa situação. Para não ser implicado caso Daniel e Emily não pudessem devolver o dinheiro mais tarde. Logo, tive uma oportunidade. Vi Emily e Daniel tendo uma reunião secreta em um hotel. Lembre-se de se limpar e esperar por mim. Com certeza cuidarei bem de você. Emily se fez de desentendida. Ainda estou com seu filho na barriga, você tem que ser gentil depois. Não se preocupe. Quando eu tiver dinheiro, você poderá se divorciar do Justin. E então eu cuidarei de você e do nosso filho. Por enquanto, tenho que ficar com você por alguns dias. Acontece que estar ao meu lado era um fardo para ela. Fechei a janela de bate-papo e não queria mais olhar para ela. Quando Emily saiu à noite, não só não a impedi, como também lhe enviei uma bolsa. Depois, eu a segui e a vi entrando no hotel com meus próprios olhos. Meia hora depois, liguei para a linha direta da polícia. Oi, quero denunciar. Há muitas pessoas se reunindo para consumir drogas no Royal Crescent Hotel. 15 minutos depois, o som de sirenes ecoou pelas ruas. Muitos carros de polícia pararam na entrada do hotel. Dezenas de policiais entraram e logo um grupo de homens e mulheres desarrumados foi empurrado para fora. Rapidamente encontrei Daniel e Emily no meio da multidão. Emily estava encolhida nos braços de Daniel, parecendo extremamente confusa em um roupão de banho do hotel. Esse hotel já existe há algum tempo e a polícia vinha aqui para verificar pelo menos algumas vezes por ano. Portanto, eles já estavam familiarizados com ele. O interrogatório durou a noite toda. Quando o céu estava clareando, recebi uma ligação da delegacia de polícia pedindo que eu fosse buscar Emily. Quando a vi na delegacia, sem hesitar, dei-lhe um tapa. Se não fosse pelo apoio de Daniel, ela teria caído no chão. Coloquei toda a minha força naquele tapa. Estamos juntos há 8 anos e eu nunca havia tocado nela antes. Essa foi a primeira e última vez. Emily, como você ousa me tratar assim? Você não disse que você e ele eram apenas amigos? Isso é justo para mim. Desde o momento em que soube de seu caso, quis lhe fazer essa pergunta. Emily tentou se defender durante anos. Dustin, desculpe-me. Eu estava confusa. Foi só uma vez com ele, e não fizemos nada. E a polícia chegou. É a verdade. Você precisa acreditar em mim. Daniel, ao lado, baixou a cabeça e não quis falar. Só uma vez? Emily, você realmente acha que eu sou um tolo? Acha que eu acreditaria em você? Estou lhe dizendo. Quero o divórcio. As pupilas de Emily estavam dilatadas. Seus joelhos ficaram fracos e ela estava prestes a se ajoelhar na minha frente. Justin, eu lhe peço, pelo bem do nosso filho, que me perdoe desta vez. Foi só uma vez com ele. Eu lhe prometo. Prometo que não entrarei mais em contato com ele, está bem? Pelo bem do nosso filho? Por que eu deveria perdoá-la por causa desse canalha? Fiz uma careta e a confrontei diretamente. Criança? Eu sei que o bebê é do Daniel. Emily e Daniel olharam para mim chocados. Eles não sabem por que eu sei disso. Os olhos de Emily entraram em pânico por um momento. Justin, eu sei que você está com raiva. Mas não pode negar seu próprio filho.
Vendo que ela ainda tentava argumentar, peguei o atestado médico do hospital e o joguei contra eles. Olhe, eu tenho tomado anticoncepcionais. Como você pode estar grávida do meu bebê? Emily tremeu e terminou de ler o documento. Ela ficou atônita por um momento e, em seguida, seu rosto se contorceu e ela gritou para mim: Então, você sabia o tempo todo. Por que não disse nada? Não é à toa que você anda tão estranho ultimamente. Eu deveria ter percebido. Diga-me, o que você quer? Eu disse com firmeza. Eu quero o divórcio. Emily riu algumas vezes. Tudo bem, então vamos nos divorciar. Justin, deixe-me dizer, já estou farta de você há muito tempo. Você se acha o máximo, mas o Daniel é 1000 vezes melhor do que você. Você não me entende de jeito nenhum, e cada dia que passo com você me deixa doente. Eu estava com uma cara de mal e aguentei com desespero, só para não lhe dar um tapa na cara. Estamos juntos há 8 anos e nunca me senti culpado em relação a ela. Trabalhei dia e noite para lhe proporcionar uma vida melhor, deixando-a viver a vida que desejava sem pedir nada em troca. Mas, no final, tudo o que recebi foram suas reclamações e traição. Já que ela gosta tanto do Daniel, eu a ajudarei. Depois daquele dia, nos separamos sem alegria. Emily parou de fingir e tomou a iniciativa de ir morar com Daniel. Quando minha mãe descobriu que Emily estava tendo um caso e engravidou de um filho de outro homem, ela ficou tão furiosa que foi bater neles. Procurei um advogado especializado em divórcio e redigi um acordo de divórcio. Listei todas as provas da infidelidade de Emily durante nosso casamento, bem como cada centavo que ela gastou com Daniel. Quando Emily recebeu o acordo de divórcio, ela me ligou com raiva e disse: Justin, por que eu deveria sair sem nada? Qual é o problema de gastar meu próprio dinheiro? Não é da sua conta com quem eu gastei meu dinheiro. Mas logo ela mudou toda a sua atitude. O projeto de investimento de Daniel recebeu a primeira fase do retorno do investimento. Os dois ficaram extasiados, como se fossem bilionários. Emily esqueceu imediatamente os problemas comigo e prontamente assinou o acordo de divórcio. No dia seguinte, ela me pediu para me encontrar no tribunal e concluir os procedimentos do divórcio. Emily já estava grávida de 4 meses. Ela deu as mãos a Daniel e sorriu triunfante, dizendo: Justin, apenas espere. Sem você, só terei uma vida melhor. Eu dei um sorriso significativo. É mesmo? O show está apenas começando. No mesmo dia em que obtivemos a certidão de divórcio, Emily e Daniel se casaram e se tornaram recém-casados. Ela até me enviou com arrogância a certidão de casamento deles e a postou no Instagram. Deixe a pessoa errada para conhecer alguém melhor. Daniel, por favor, passe o resto da minha vida comigo. Eu silenciosamente lhe dei um polegar para cima. Emily e eu costumávamos ser muito carinhosos e éramos um casal famoso no campus. Muitos dos meus amigos em comum me mandaram saudações depois de verem o vídeo. Eu disse algumas palavras simples. Emily e Daniel ainda estavam imersos na alegria de um investimento bem-sucedido. Mas logo os dois não conseguiam mais rir. No segundo mês, os fundos investidos não chegaram. Daniel entrou em pânico. O consultor de investimentos e a empresa não podiam mais ser contatados. Nesse momento, ele percebeu que havia sido enganado. A empresa estimou que o projeto provavelmente iria à falência. A empresa fez com que alguém se aproximasse dele e o persuadisse a investir. Eles não apenas não ganharam dinheiro com isso, mas também ficaram com uma grande dívida. A empresa de empréstimos tem insistido com os dois para que paguem a dívida. Agora, Emily e ele estavam envolvidos no mesmo delito. Ela entrou em contato comigo às pressas, querendo dividir nossos bens conjugais pela metade. Sua estupidez me fez rir.
Não desperdicei nenhuma palavra e lhe enviei o acordo de divórcio. Será que ela se esqueceu de que já havíamos nos divorciado? E que ela assinou o acordo de divórcio, que era legalmente obrigatório. Mais tarde, Emily e Daniel não conseguiram suportar a pressão dos cobradores de dívidas. Finalmente, em uma noite escura, os dois fugiram. Depois disso, não os vi por vários anos. Só fiquei sabendo que, depois que a empresa de empréstimos os encontrou, os cobradores de dívidas os espancaram e depois os mandaram trabalhar para pagar a dívida. Depois disso, Emily deu à luz um menino e eles tiveram uma vida difícil. Daniel culpou Emily por tudo isso e a maltratou. Mais tarde, incapaz de suportar as agressões, Emily o deixou com a criança. Então, em uma tarde muito comum, eu a enfrentei. Emily ainda estava segurando a mão da criança. Quando ela me viu, forçou um sorriso e disse: Justin, como você tem passado esses anos? Respondi educadamente: muito bem, e você? Suas lágrimas caíram sem qualquer aviso. Não está bom. O Daniel sempre me bate. Sinto muita falta do nosso passado, Justin, você pode. Querido, quem é ela? De repente, uma figura graciosa veio em nossa direção. Eu a abracei com um sorriso e disse: deixe-me apresentá-la. Esta é minha ex-esposa, Emily. Esta é minha esposa, Olivia Smith. O rosto de Emily ficou pálido. Você é casado. Eu sorri e assenti com a cabeça. Olivia e eu fomos colegas de classe no ensino médio. Não mantínhamos contato há muitos anos até que nos reencontramos em uma reunião de classe no ano passado. Naquela época, ambas éramos solteiras. Naturalmente, nos apaixonamos. Emily esboçou um sorriso que era ainda mais feio do que chorar. Justin, parabéns! Obrigada! O tempo tinha um poder mágico de empurrar as pessoas e as coisas para posições diferentes. Depois de todos esses anos, as emoções de Emily não causam mais nenhuma sensação em meu coração. Aqueles que traem o casamento e o amor nunca são dignos de perdão. Eu já tinha seguido em frente e esperava que ela pudesse ser melhor.